Atualmente, o trabalho infantil é um assunto muito comentado na mídia, que vem retratado simplesmente como um fato desumano. Mas o que pouca gente sabe é que o trabalho infantil tem muitas faces a serem analisadas. São muitos os aspectos a serem levados em conta. Existem no mundo mais de 215 milhões de crianças de 10 a 17 anos que trabalham, sendo no Brasil cerca de 3,4 milhões. Trabalho infantil é considerado todas as atividades realizadas por crianças ou adolescentes com idade inferior a 16 anos, com fins econômicos ou de sobrevivência, remuneradas ou que visem lucro e mesmo sem remuneração. Na Constituição brasileira, o trabalho no Brasil é proibido para menores de 14 anos, e desta idade até os 15 anos só é permitido na condição de aprendiz. Entre os 16 e 17 anos, o trabalho é liberado, desde que não comprometa a atividade escolar e que não ocorra em condições insalubres e com jornada noturna. A Convenção número 182 da OIT classifica como as piores formas de trabalho infantil: o trabalho escravo ou semi-escravo, o trabalho decorrente da venda e tráfico de menores, a escravidão por dívida, o uso de crianças ou adolescentes em conflitos armados, a prostituição e o trabalho que possa prejudicar a saúde, segurança ou moralidade do menor, sendo no Brasil as formas especialmente nocivas de trabalho infantil: trabalho em canaviais, em minas de carvão, na metalurgia, junto a fornos quentes, entre outros. Ao contrário do que muitos pensam, o trabalho infantil não é nada atual, tendo sua primeira aparição na época do feudalismo, período em que o trabalho era agrícola e não assalariado. Os tipos de trabalho infantil foram alterando conforme a necessidade do mercado. Na Revolução Industrial, por exemplo, menores participavam na produção em fábricas, tingiam tecidos e operavam máquinas. Avançando quase 2 séculos de história, ainda encontramos no Brasil e no mundo crianças trabalhando. Hoje esse tipo de trabalho é predominante agrícola, correspondendo a 35% das crianças que trabalham. Em segundo lugar, vem a parcela de crianças que trabalham nos comércios e fábricas. Esta representa 25% do total. Agora vamos nos focar no Nordeste do Brasil, região onde cerca de 15% das crianças trabalham. O setor agrícola extrativista brasileiro concentra cerca de 1,5 milhão de crianças e adolescentes que geralmente não recebem remuneração, 64%, ou estão envolvidos na produção para consumo próprio, 26%. Seguindo a lógica da chamada agricultura familiar, aquela para a subsistência e que envolve toda a família. O crescimento do trabalho infantil agrícola encontra suporte no fator socioeconômico, que deflagra um quadro alarmante de miséria, onde as crianças complementam, quando não, são os provedores da renda familiar. Associando-se ao fator cultural, onde desde o surgimento do capitalismo industrial se empregava crianças cada vez mais jovens nas lavouras, fazendo o trabalho de adultos e recebendo bem menos do que eles. Esses aspectos culturais de que trabalhar é uma forma de evitar o envolvimento com a marginalidade e a ideia de que as crianças devem trabalhar nas lavouras para dar sequência às atividades ocupadas pela família são as principais agravantes do trabalho infantil. Se faz hora não tem o que fazer, né? Você está radiando pelas casas dos outros sem fazer nada, o recurso que a gente tem é esse, né? Então tem que ir mostrando logo para eles, para eles se acostumando, né? Da idade de 8 anos para frente já começaram a trabalhar. Filho de pobre vai se formando, vai trabalhando logo, né? Outro tipo de profissionalismo infantil frequente é o trabalho artístico, como por exemplo, o de atores mirins e de artistas circenses. Esse tipo de trabalho infantil é necessário em produções culturais e audiovisuais, portanto liberado por lei, desde que não atrapalhe o rendimento escolar e psicológico da criança. Essa é a categoria de trabalho infantil que mais faz sentido. A rotina do dia a dia agora está bastante movimentada, porque eu vou para a escola todo dia. Na maioria das vezes eu acordo às 5 da manhã para ir para a escola, para eu passar 6. Aí às 7 eu começo a ter aula. Acaba minha aula às 4h20 da tarde, mas eu só volto às 5. E aí chego aqui às 6h30, se bobear até às 7. Aí chego cansado, às vezes eu tomo um banho, às vezes não, sempre eu tomo um banho, como e já vou dormir. O trabalho que mais me marcou foi o Família Imperial, porque foi aí que eu percebi que era aquilo que eu ia levar para o resto da vida, que era o que eu queria ser.
quando crescer. Mas ainda sou pequena, sou um ator e vou continuar sendo. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Os trabalhos artísticos podem afetar o desenvolvimento escolar da criança, pois exigem tempo e dedicação. Os longos ensaios, inúmeras gravações e possíveis viagens cansam a criança, tiram a concentração